Olá, nono ano. Nosso tema de hoje é hegemonia europeia. Para a gente entender o que é hegemonia é a superioridade, né? Como a gente já estudou a busca da hegemonia, então hegemonia seria a superioridade. Então, hegemonia europeia. Estamos falando do continente europeu. Aqui a gente tem um mapa da Europa, só para a gente se situar, certo? Então, a geopolítica e a influência europeia. A atuação dos países da Europa na geopolítica é compreensível, né? Conflitos, tensões do mundo contemporâneo, a Europa ela sempre está presente em tudo. O colonialismo e o neocolonialismo da Europa, a expansão do domínio das potências europeias na América, na Ásia, na África, na Oceania, ainda estão presentes nos aspectos culturais, históricos, sociais, e geográficos e políticos do mundo. O Brasil ele foi colônia de Portugal durante mais de 300 anos. Então, hoje a gente tem na nossa cultura muitos elementos, tradições, costumes, como a gente já viu isso antes, dos elementos dos portugueses, né? O mais importante deles, sem dúvida, é a língua, né? A nossa língua falada que herdamos dos portugueses. A religião católica, os ritos, as festas, a forma de se vestir. Então, Portugal ele foi responsável por grandes movimentos artísticos no Brasil, como o Renascimento. Desde o século XVI até o século XIX, o continente americano ele foi totalmente expandido pelos europeus. Portugueses, espanhóis, Portugal e Espanha conquistaram e usufruíram do continente americano durante muitos anos, né? Depois veio França, depois veio os britânicos, os holandeses. Aí a hegemonia da Europa no início do século XX. Com o processo da Revolução Industrial na Europa, grandes impérios começaram como os... Desculpa, pessoal. Com o processo de Revolução com o processo de Revolução Industrial na Inglaterra, começou na Inglaterra, né? A Europa ela precisava de matéria-prima. E foi aí que ela começou ainda mais a explorar os continentes, como Ásia, África, América, né? E esses elementos trouxeram vários problemas, né? Foram anos de exploração, de colonialismo, neocolonialismo, e essas relações econômicas foram desiguais, enquanto os países europeus eles foram enricando cada vez mais, retirando matéria-prima e explorando esses continentes. Os outros continentes eles foram empobrecendo, né? E as diferenças étnico-raciais, culturais, políticas das nações europeias e dos territórios explorados ficam até hoje, né? A Europa hoje é um continente que é baseado na exploração que ele fez dos outros continentes. Então, só para a gente entender isso, a Europa, ela colonizou e dominou os outros continentes, Ásia, América e África, durante muitos anos e explorou até conseguir ser o continente que ele é hoje, né? Então, ainda hoje, há muitos conflitos na Europa. A Europa ela tem uma grande importância geopolítica no mundo. Reino Unido, França, Rússia, junto com China e Estados Unidos, compõem os membros permanentes do Conselho da ONU, como a gente já viu e estudou em ONU. Eles tomam muitas decisões em relação a conflitos mundiais, né? O Conselho de Segurança da ONU decide onde atacar, onde ajudar. Então, a força política e militar da França e do Reino Unido é muito grande. Temos também o maior bloco econômico, que é a União Europeia, dentro da Europa. A guerra do Afeganistão em 2001, a invasão do Iraque, as atuações na Síria, todas têm participação das decisões da Europa no Conselho de Segurança, né? Além da participação no Conselho de Segurança, França e Reino Unido participam ativamente de missões de paz, mantendo segurança internacional em alguns países do mundo. Então, hoje a gente tem muitos conflitos na Europa relacionados à entrada de imigrantes, né? Então, esses são os grandes problemas causados na Europa. E só para a gente finalizar, o que é raça e o que é etnia? Raça e etnia são construções diferentes. Etnia é um grupo definido pela origem das pessoas, com afinidade linguística e cultural. Todo mundo tem uma etnia, certo? Todo mundo vai ter sua etnia. Já a raça foi um conceito criado pelos europeus para definir e subjugar
a existência biológica entre as etnias. Então, digamos assim, que o conceito de raça ele foi construído de forma ideológica por ideais europeus que serviu para estabelecer relações de poder, dominação e exploração dos povos colonizados, né? A raça dos negros é inferior, a raça dos brancos é superior. Então foi assim que os europeus criaram esse conceito de raça. Então etnia e raça são coisas totalmente diferentes. Beijo, até amanhã.